Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a classificação dos elementos químicos. Em meados do século XVII, eram conhecidos apenas 14 elementos químicos. Atualmente, são conhecidos pela ciência mais de uma centena entre os encontrados na natureza e os produzidos em laboratório. Uma das primeiras tentativas de organizar elementos químicos foi feita em 1829 pelo químico alemão Johann Wolfgang. Ele criou um sistema de classificação que agrupava os elementos com características semelhantes em grupos de três, as tríades. Esse modelo, no entanto, não conseguiu abranger todos os elementos e muitos metais não formavam tríades. Em 1862, o geólogo francês Jean Contour dispôs os elementos químicos em grupos de 16 em torno de um cilindro, em ordem crescente de massas atômicas. Essa disposição recebeu o nome de parafuso telúrico. Os elementos que apresentavam propriedades semelhantes apareciam uns sobre os outros nas voltas do parafuso. Em alguns casos, essa classificação funcionou, embora em outros casos não tenha funcionado e por isso a ideia foi abandonada. Em 1863, Newlands propôs que os elementos se repetiam, como na música, de 7 em 7. Isso ficou conhecido como a Lei das Oitavas e teve o mérito de antecipar uma propriedade da tabela moderna, a periodicidade dos elementos. Em 1869, foi publicada a primeira tabela periódica pelo químico russo Dmitri Mendeleev. Apesar de o químico alemão Lothar Meyer também ter feito um trabalho independente do de Mendeleev, classificando os elementos praticamente da mesma forma. A tabela publicada por Mendeleev organizava os elementos químicos por ordem de massa atômica em linhas e colunas, de acordo com as suas propriedades. Mendeleev não sabia, a essa altura, da existência das partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. E essa tabela ficou tão bem formulada que conseguia prever propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. As tabelas periódicas mais atuais trazem, além das informações do número atômico e de massa atômica, informações sobre a reatividade dos elementos químicos, seu estado de agregação física em temperatura ambiente e sua estrutura eletrônica. Em alguns casos mais simplificados, pode não ocorrer a presença de algum desses elementos, como, por exemplo, o estado de agregação física em temperatura ambiente. Mas as partículas fundamentais de informação contendo o símbolo do elemento químico, o número atômico, a sua distribuição eletrônica, o nome do elemento e a massa atômica estarão contidos em cada elemento na tabela periódica. Atualmente são descritos 118 elementos químicos diferentes na tabela periódica. Destes, 92 são naturais e 26 sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório. A tabela está organizada em 7 linhas horizontais, chamadas de períodos, e 18 colunas verticais, chamadas de famílias ou grupos. Quando estão dentro de um mesmo período, os elementos químicos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, todos os elementos do quarto período apresentam 4 camadas eletrônicas: K, L, M e N. As famílias ou grupos, que são as colunas, agrupam elementos com propriedades semelhantes entre eles e estão enumerados de 1 a 18.
Na tabela periódica, os elementos conhecidos são divididos em 3 grupos de acordo com as suas características: o grupo dos metais, o grupo dos ametais ou não metais, A como partícula de negação, não, ametais ou não metais significa a mesma coisa, e os gases nobres. O hidrogênio não pertence a nenhuma dessas classificações, sendo uma unidade à parte, por conta de suas propriedades químicas únicas entre os demais elementos. Os metais formam o maior conjunto da tabela periódica. Possuem características como resistência, brilho metálico característico, conduzem bem corrente elétrica e calor e são facilmente transformados em lâminas e fios. Os metais das famílias 1 e 12 não ocorrem na natureza como substâncias puras simples, ou seja, não formam moléculas de um só tipo de átomo. A maioria dos metais forma substâncias compostas, geralmente misturadas a outras substâncias, formando os minerais das rochas. Para se encontrar metal puro, só através de um processo metalúrgico, onde irá separar as substâncias ou os elementos diferentes. Já que na natureza, esses elementos se encontram de forma misturada. Ouro, prata e platina são considerados metais nobres, porém pouco reativos. A maioria dos metais se encontra em estado sólido em temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, mas há exceções. O mercúrio, a essa temperatura, se encontra no estado líquido, e o galho é sólido a 25 graus Celsius, mas tem ponto de fusão a 29,76 graus Celsius e derrete se colocado na palma da mão, já que a temperatura corporal está em torno de 36 graus. Os elementos químicos dos grupos dos ametais podem variar de estado de agregação física em temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. Alguns se encontram no estado sólido, como o enxofre e o iodo. Outros em estado gasoso, como o nitrogênio, flúor e cloro. Já outros, a 25 graus Celsius, se encontram em estado líquido, como o bromo. Vários elementos químicos ametais reagem com elementos químicos metais, formando diversos compostos, como o cloreto de sódio, NaCl, que conhecemos como sal de cozinha, ou o óxido de cálcio, CaO, que conhecemos como cal virgem, utilizado na construção civil para a pintura de casas, por exemplo. Os metais germânio, antimônio e polônio, e os ametais boro, silício, arsênio e telúrio possuem propriedades de metais e ametais. Por esse motivo, eram classificados como semimetais. Isso nunca foi uma categoria claramente definida e, por esse motivo, deixou de ser usado. O semimetal mais conhecido no mundo é o silício, encontrado na areia e muito utilizado na fabricação de circuitos eletrônicos. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Ele apresenta estrutura atômica mais simples e características distintas do que qualquer outro elemento químico e por isso não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. O hidrogênio foi colocado junto dos metais alcalinos por possuir apenas um elétron circundante em sua última camada eletrônica, a camada de valência. Os gases nobres recebem este nome porque raramente reagem com outros.
Geralmente formam substâncias simples em temperatura ambiente. Apresentam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na última camada. Os elementos químicos também são classificados de acordo com sua posição na tabela periódica. Os elementos dos grupos 1 e 2 e dos grupos 13 a 18 são chamados de elementos representativos, recebendo nomes específicos conforme a tabela ao lado. Os elementos pertencentes às famílias de 3 a 12 são conhecidos como elementos de transição. Repare que na tabela periódica, circulado por uma caixa vermelha e indicado por uma seta também vermelho, estão duas linhas separadas. Nelas estão os chamados metais de transição interna, dispostos dessa forma por causa das suas grandes similaridades químicas.